Caros irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Desejo a todos aí um feliz restante do dia, né? Estamos nas últimas horas do dia, já chegando à noite. Mas eu quero aproveitar e pedir as vossas orações para que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, dando graça a cada um de nós, tanto a mim como a você, para que possamos reter o máximo de conhecimento acerca de todos os estudos até agora ministrados. Louvo a Deus por sua vida. Ore por mim, sou carente das orações, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, e assim possamos cada vez mais nos dedicar, cada vez mais nos aprofundar na palavra do Senhor, a fim de que possamos esclarecer muitos pontos relevantes, essenciais a uma verdadeira compreensão dos fatos contidos na Bíblia. Nós estamos, para aqueles que estão começando a nos acompanhar, assistir nossas aulas ou nossas videoaulas, estamos aqui seguindo uma ordem cronológica dos fatos. Nós estamos obedecendo aqui a sequência dos fatos de acordo com a Bíblia cronológica, uma excelente Bíblia. Eu quero indicar essa Bíblia para você. Esta Bíblia é editada pela CPAD, é uma Bíblia que dividiu toda a história bíblica de Gênesis, Apocalipse em 10 períodos. Nós estamos vendo o período chamado Nação Fragmentada. É um período que praticamente é o 6º período. Depois veremos o período do exílio, veremos o retorno e diáspora, entraremos na vida do Senhor Jesus Cristo e posteriormente no período da igreja, tá certo? Quero lembrá-los que ontem, ou na última ministração que nós aqui trouxemos aos amados irmãos, nós falamos acerca do seguinte tema: Eliseu captura os sírios. Vimos que a intenção do rei Ben-Hadad era prender o profeta Eliseu. Por quê? Porque o profeta Eliseu revelava ao rei de Israel, que naquela época era o rei Jorão, todos os planos, todos os movimentos das tropas inimigas. Que inimigos eram esses? Os sírios ou os arameus. Deus, na verdade, era quem revelava todos os planos, todas as estratégias de guerra para que o exército de Israel fosse vencido, ou pego de surpresa em qualquer emboscada. Emboscadas essas feitas ou levantadas pelo Estado-Maior ou pelo rei Ben-Hadad da Síria. Só que o que acontecia? Israel nunca entrava ou nunca seguia o caminho ou o local. Israel jamais passava próximo a esse local das emboscadas. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, revelava ao profeta Eliseu todos os planos de deslocamento, de emboscada, as incursões que o exército inimigo, o exército da Síria, planejava contra Israel. Isso deixou o rei Ben-Hadad muito perplexo, porque ele não conseguia entender. Ele achou até que havia algum espião ou algum traidor no seu exército. Até que alguém disse: olha, o que na verdade está acontecendo é que Eliseu, o homem de Deus, revela todos os seus planos. Até o que o senhor planeja aqui na sua barraca, no seu íntimo, aqui na sua intimidade, o profeta, ele sabe ali, conta para o rei Jorão. O que fez então o rei Ben-Hadad? O rei Ben-Hadad, o plano dele era prender ou capturar o profeta Eliseu. Só que ele, nessa sua pretensão, chegou a cercar Samaria. Aliás, chegou a cercar Dotã, que Israel, naquela época, a capital de Israel era Samaria, mas o profeta estava em Dotã. A cidade foi cercada. Naquela ocasião, o servo de Eliseu ficou desesperado quando, ao acordar logo cedo, viu aquele exército de inimigos cercando a cidade de Dotã. Ele achou que era o fim dele, de Eliseu e das pessoas ali que moravam naquela cidade. O fato é que o profeta Eliseu orou a Deus para que o Senhor abrisse os olhos espirituais. E aquele jovem, ao abrir os olhos, Deus, quando abriu os seus olhos, ele viu que havia um exército poderoso, um exército com carros de fogo, o exército do Senhor, para proteger o profeta. Depois nós vimos que o exército inimigo marchou contra Dotã. Só que nessa hora o profeta Eliseu também orou ao Senhor. Ele pede na sua oração que o Senhor cegasse todo aquele exército, um exército de cegos. E ali ele encaminha-os até Samaria. Naquela ocasião o rei Jorão quis exterminá-los todos ali, todos os inimigos. Porém o profeta Eliseu intercedeu e disse que de forma alguma ele iria matar aqueles prisioneiros de guerra, porque na verdade eram prisioneiros de Eliseu. Mas, ao contrário, ele mandou que esse exército fosse bem alimentado e depois voltasse para a Síria. E ali nós vimos no final, no último versículo, que foi o versículo 23, a tropa da Síria volta para a Síria, lógico, para Damasco, para
a região ali de Damasco, que era a capital da Síria, e ali por um período não houve mais essa pretensão, ou esse desejo, essa vontade do exército da Síria guerrear novamente com esta mesma intenção que era prender o profeta Eliseu. Quando o texto termina dizendo, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel, a explicação mais lógica é que eles não entraram com a finalidade, ou com o mesmo objetivo de tentarem, essas tropas, né, da Síria, tentarem prender ou capturar o profeta Eliseu. Muito bem, houve um período de relativa paz, não sabemos quanto tempo durou esta paz, né, entre Israel e entre a Síria. O fato é que na sequência nós veremos a partir de agora o texto, versículo 24, e o tema do nosso estudo de hoje é Ben-Hadad cerca Samaria. Ben-Hadad. Quero logo lhe adiantar que esse Ben-Hadad aqui que nós vamos mencionar é o Ben-Hadad II. Segundo os melhores comentaristas, todos eles, a maioria deles, defendem que este Ben-Hadad é o Ben-Hadad II ou Ben-Hadad II, certo? O nosso texto está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, e o capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 ao 33, vamos ver essa parte, 2 Reis, capítulo número 6, versículo 24 ao 33, vamos começar a entrar no capítulo 7, apenas 2 versículos, o versículo 1 e 2. E daí por diante, quando chegarmos no versículo 3 do capítulo 7, aí é outro tema, é outro dia posteriormente, amanhã ou talvez depois de amanhã, tá certo? Vamos então, Bíblia na mão, vamos ao nosso comentário, ok? Muito bem. Então, conforme já disse, ratifico, houve um período de relativa paz, não sabemos quanto tempo durou esta paz entre essas duas nações. Mas eu quero ler para você, porque algo aqui vai nos surpreender, algo que vai deixar você chocado com uma situação de extrema miséria, extrema fome que vai acontecer. E você pode pensar, será que foi a vontade de Deus que isso acontecesse? Você sabe que o pecado do homem leva o homem a grandes consequências. O próprio homem é responsável por aquilo que ele planta. Se ele plantou aquilo, ele tem que colher aquilo. Então Israel, nesse período, estava debaixo de uma monarquia idólatra. A rainha Jezabel ainda tinha muita influência no reinado, mesmo porque ela era mãe do rei Jorão, e o rei Jorão era filho de quem? Filho de Acabe e filho de Jezabel. A nação de Israel até esse momento ainda cultuava os cultos ao bezerro de Jeroboão, quando Jeroboão assume o destino das 10 tribos, colocando um bezerro em Dan e outro lá mais a parte norte de Israel, e já no extremo sul, na cidade de Betel, ele coloca outro bezerro de ouro com a finalidade. Qual era a finalidade? Que o povo não subisse a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Bem, eu quero ler um texto que está em Levítico. Por quê? Porque tudo que vai acontecer, esse castigo divino, esse juízo divino, que na verdade nós vamos falar aqui sobre um grande período, um extremo período de grande fome. Extrema fome vai se abater em Samaria. E eu quero já ler um texto que encontra-se na palavra do Senhor, que está em Levítico, no livro da lei, porque a lei, o Senhor já estava prevendo na sua palavra, Levítico capítulo 26, nós vamos ler aqui um texto para mostrar que o que Israel estava passando naquela ocasião era consequência da sua infidelidade para com o Senhor. Levítico capítulo 26, e o versículo 26 e 29, nos diz o seguinte, diz assim, versículo 26, por causa do meu castigo, a comida será tão pouca, que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim, aí vamos ao versículo 29, haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Então veja, o que é isso aqui? Isso aqui são os castigos pela desobediência. O Senhor mostrou para Israel, olhe, existe a bênção e a maldição. A maldição é se vocês não me obedecerem, se vocês entrarem pelo caminho da idolatria, se desvierem dos meus caminhos. Aí você precisa ler todo o capítulo 26 de Levítico, particularmente a partir do versículo 14, quando começam ali as desobediências e os castigos. Então o Senhor está dizendo, vamos ler na versão atualizada,
Eu acabei de ler na versão da linguagem de hoje, que é uma versão muito clara quanto a isso, mas eu quero ler também na versão atualizada. Diz assim, ó: quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Veja a consequência. O versículo 29 diz: comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Por que estou dizendo isso? Porque isso vai acontecer. Então, vejamos que a palavra do Senhor ela se cumpre. Sempre eu digo, na íntegra. As palavras do Senhor não caem por terra. Ela se cumpre. Literalmente a Bíblia se cumpre. A palavra do Senhor se cumpre. Então, o que vai acontecer aqui é consequência de um afastamento devido à idolatria. Por quê? Porque as 10 tribos do norte trocaram o verdadeiro culto a Deus pelo culto aos ídolos, pelo culto a Baal, pelo culto a Azerá, pelo culto aos deuses cananeus. Vamos ao nosso versículo número 24. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: e sucedeu depois disso, ou seja, depois daquela, quando os sírios se alimentam, vão para a Síria. Conforme já disse, houve um período de relativa paz. E o texto inicia dizendo o seguinte: e sucedeu depois disso, ou seja, deste fato, desse acontecimento, que Ben-Hadad, que é o Ben-Hadad II, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Ele vai juntar novamente todo o seu exército, vai convocar todo o seu exército, todo o seu efetivo, isso incluindo a infantaria, lógico, incluindo a sua cavalaria, incluindo a sua artilharia, que naquela época já havia artilharia, que eram os flecheiros, já havia, e subiu e cercou a Samaria. O que nós vemos aqui é que Israel não provocou essa guerra, esse combate. Esse combate foi provocado pelo inimigo externo, a Síria. Não sabemos qual foi o motivo, qual foi o pretexto para que a Síria saísse da sua área, da sua região, e invadisse ali a fronteira de Israel para destruir a cidade de Samaria. Eles cercam a cidade de Samaria. Nós sabemos, já comentamos, e eu volto a repetir para você entender, é que os exércitos antigamente, quando um exército ou quando uma nação invadia outra nação, aquela nação que perdia a guerra, ela ficava como escrava daquela nação, ficava como vassala, obrigada a pagar agora os impostos, né? Anualmente pagando, sendo ali uma nação sujeita, uma nação sujeitava-se a outra. Certamente essa era a pretensão da Síria. Então os sírios sempre foram pessoas, ou a nação síria sempre foi uma nação belicosa, guerreira. Até hoje estamos vendo aí as guerras do pleno século XXI, a Síria sendo envolvida. Bem, então ele cerca Samaria. Qual era o plano do rei Ben-Hadad? É cercar Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria era a capital naquela época de Israel. Ali estava o rei Jorão dentro dos seus muros, ali estava Jezabel dentro dos seus muros, ali estavam os principais generais, ali estava a principal tropa do exército de Israel. Estava onde? Em Samaria, para dar segurança à cidade e posteriormente ao seu rei. Então ele faz um cerco, ele cerca a cidade, e o objetivo de alguém cercar uma cidade, você deve saber. Nós já falamos aqui, quero ser repetitivo porque esse assunto é muito relevante. Porque o que acontecia? Quando um exército cercava outra cidade, as vias de acessos eram bloqueadas, as portas das cidades eram muito vigiadas, ninguém entrava na cidade e ninguém saía da cidade. Por quê? Porque o objetivo de quem fez o cerco era matar o povo por inanição, ou seja, enfraquecer psicologicamente o povo. Enquanto houvesse alimentos ali suficientes dentro do interior da cidade, aquelas pessoas iriam sobreviver. Mas com o passar dos dias, das semanas, as pessoas iam ficando fracas, a comida ia se definhando cada vez mais, ficando escassa, as pessoas começavam a ficar doentes, fracas, e isso psicologicamente abalava qualquer um que estivesse debaixo dessa situação. Então a intenção do rei Ben-Hadad não foi atacar a cidade, mas sim fazer um cerco, e ali proibindo que qualquer israelita saísse ou entrasse de Samaria. Este foi o intuito do rei Ben-Hadad, o rei da Síria, não deixar que ninguém nem entrasse e nem saísse. Por quê? Porque ele queria encontrar o povo fraco e fatalmente o povo iria se render. É isso que o texto vai nos mostrar, ou seja, matar o povo por inanição. O povo ia morrer de fome e de fraqueza. Esta foi a finalidade do cerco. Nós veremos agora, no versículo 25,
é que, em consequência da escassez dos alimentos, haverá aqui uma hiperinflação. Ou seja, os alimentos ficarão muito caros. Você sabe que quando a procura dos alimentos, pelos alimentos é muito grande e o que eles têm ali ao dispor é muito pouca, a tendência é que os comerciantes vendam os seus produtos a preços exorbitantes. Então houve esta, podemos assim dizer, numa linguagem de hoje, uma mega inflação, né, dos produtos, ou seja, a carestia foi muito alta. É isso que o texto no versículo 25 vai nos mostrar. Observe, o versículo 25. E houve grande fome em Samaria. Por causa do quê? Aqui já expliquei, por causa do cerco. Os produtos não entravam na cidade mais. Aqueles comerciantes que vinham de outras cidades para as feiras, para comercializar ali à porta da cidade seus alimentos, eles estavam proibidos de ali passar, mesmo porque as entradas, as estradas estavam todas ali obstruídas pelo inimigo da Síria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram. Veja só, a cidade estava cercada, por isso que não havia fartura de alimento, havia escassez de alimento. O que vai acontecer agora? O próprio versículo 25 vai mostrar esse quadro aterrador, desolador, triste, melancólico da situação das pessoas ou da população que estava dentro da cidade de Samaria. Veja só. Até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Olha só, a cabeça de um jumento, a fome era tão grande que as pessoas, não tendo mais o que comer, começaram a comer animais imundos. O jumento era um animal imundo, de acordo com a lei mosaica. Então eles estavam já comprando a cabeça de um jumento, que não tinha lá muita carne, por 80 peças de prata, ou seja, 80 barras. Em algumas versões dizem 80 barras de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata, ou seja, 5 barras de prata. Então aqui nós estamos vendo a carestia. Eles estavam vendendo, comprando, né? A pessoa comprava ou tentava comprar, que era muito raro alguém encontrar, mas encontrando era caríssimo. Somente os mais abastados das cidades, quem tinha mais recursos, quem tinha mais dinheiro, poderia comprar a cabeça de um jumento, veja só, por 80 barras ou 80 peças de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco, que dava aproximadamente 200 gramas, estavam comprando por 5 peças de prata. Você vê aqui, o texto está dizendo, cabo de esterco. O que era um cabo de esterco? 200 gramas de esterco de pomba. Porque geralmente alguns comentaristas defendem que esse esterco de pomba poderia tanto ser comido pelos animais como pelas próprias pessoas. Por quê? Porque no esterco de pombas havia algumas sementinhas. Até isso, as sementes que estavam no esterco das pombas, as pessoas queriam comprar, a fim de se alimentar. Não pense que isso aqui, nós vemos esse quadro aterrador, ficamos até chocados com esse quadro, mas era a realidade. A fome faz com que as pessoas comam essas coisas, coisas até piores do que isso. É isso que o texto está nos mostrando. Então, esses animais, esse animal imundo, o jumento, era disputado pelos mais ricos da cidade que estava ali em Samaria. Uma pessoa chegava a ponto de comprar por 80 peças de prata, 80 ou então 80 barras de prata, a cabeça de um jumento. Imagine os outros pedaços que tinham mais carne, quanto não seria. Então, essa inflação foi causada pela fome ali dentro dos muros da cidade de Samaria. Vamos então à sequência do nosso texto. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, o que vai acontecer aqui agora? Nós veremos a fome vai ser tão extrema que o próprio rei ele vai ficar ali abismado com este quadro dentro da sua cidade, dentro da sua capital. É isso que nós veremos. O texto diz: e sucedeu que, passando o rei pelo muro, ou seja, o rei estava acompanhando ali os movimentos das tropas dos sírios que estavam cercando a sua cidade, ele estava em cima do muro, começa a percorrer ali para ver como estavam as suas sentinelas, se tinha alguma brecha aberta, alguns reparos a fazer. Quando ele está transitando por cima, entre os muros da cidade, que era a cidade de Samaria, era uma cidade totalmente cercada, ficava num planalto, já era uma área que dava um bom comandamento, tinha uma boa visão. E ele ali, quando ele está percorrendo aqueles muros da cidade, ele observa duas mulheres ali discutindo, uma mulher procurando para que o rei
exercesse ali a sua justiça para resolver uma situação aqui muito conflitante. Olha o que o texto diz. E sucedeu que, passando o rei Jorão, pelo muro, uma mulher lhe bradou, ou seja, a mulher gritou, dizendo: acode-me. É como se ela dissesse: ajude-me. Ajude-me, ó rei, meu senhor. Então ela está ali passando, essa mulher pede que o rei faça justiça. Acode-me, meu rei. Ela está pedindo para o rei cuidar dela, para o rei ajudá-la, porque ela estava vivendo uma situação ali difícil. E é isso que nós vamos ver agora nesse instante. É uma situação realmente muito difícil para alguém ouvir da boca daquela mãe o que ela vai falar a respeito dessa grande fome. Então vimos aqui o grito dessa fome. O versículo 27 diz assim: E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Se ela dissesse, ou seja, se aquela mulher procurou o rei, para o rei resolver o problema que ela tinha, ele já sabia que o problema era fome. Ele já sabia que era esse o problema de todos ali. Então ele diz, se o Senhor te não acudir ou não te acode, de onde te acudirei eu? Olha, se Deus não pode lhe ajudar, como é que eu vou poder lhe ajudar? Ele entendeu que realmente a soberania de Deus e a sua insignificância naquela situação. E ele diz mais, ele diz, vou ler o texto, e ele diz, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Ou seja, eu vou ajudar você com trigo, eu vou ajudar você com vinho. Olhe, os meus armazéns de trigo já estão escassos, e eu também na minha despensa não tenho vinho. É isso que ele estava dizendo. Por isso que é mencionado da eira ou do lagar. Você quer ajuda da onde? Da eira ou do lagar? Eu não posso ajudar nem de uma nem de outra, porque eu não tenho trigo para lhe dar. Por isso que falou, quer que eu lhe ajude da eira ou do vinho? Né? Ou do lagar? Porque o lagar produzia o vinho, e da eira ele produzia o quê? O trigo. Né? Era peneirado ali o trigo. É isso que o texto vai nos mostrando. Na verdade, ele está culpando Deus pelo infortúnio daquela situação. Ele está culpando Deus. Se dissesse, olha, se Deus está, numa linguagem mais fácil da gente entender aqui, se Deus está fazendo vista grossa, eu não posso fazer nada por você. É isso que o sentido do texto é esse sentido. Não era que Jorão era temente a Deus. Jorão não era temente a Deus, ele era idólatra. Ele era idólatra, filho de idólatra. Então, nesse sentido aqui, ele não está exaltando a pessoa de Deus. Ele está culpando Deus pela situação. Quer dizer, ele, na sua idolatria, e como a maioria do povo está envolvido com idolatria, deveria ter se arrependido, ter procurado Deus, ter procurado o profeta Eliseu, e de fato ele vai procurar, mas com outras intenções. Deveria ter se arrependido dos seus pecados, ter acabado diante daquela situação extrema, ter se arrependido, pedir perdão a Deus, retirar os bezerros que ainda estavam, um em Betel e outro em Dan, onde o povo adorava aqueles bezerros de ouro, destruir os altares a Baal e outros que a Azerá, apesar de alguns já terem feito isso aí, mas continuava esse culto. Vamos ao versículo seguinte. Lemos agora o versículo 27, vamos ao versículo 28. Disse-lhe mais o rei, que tens? Então, quando aquela mulher o procura para o rei se apiedar dela, para o rei resolver essa situação, uma situação aqui de justiça, e o rei mostra que se Deus não tivesse piedade do povo, ele também não teria piedade. Aí ele vai e pergunta à mulher qual é o problema dessa mulher, qual era o motivo dela estar tão aflita procurando o rei Jorão. É isso que nós veremos no versículo 28. Disse-lhe mais o rei, que tens? Ou seja, qual o seu problema? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Então essa mulher está dizendo ao rei Jorão que ela combinou com a outra mulher para um dia comer um filho de uma delas, uma aceitou comer, sendo que no outro dia comeria o filho da outra, ou seja, eles comeriam cozidos esses filhos. Então veja essa situação, e aí vai cumprir-se Levítico capítulo 26, versículo 29, porque a consequência da desobediência era que a fome seria tão extrema, nós lemos isso aqui, que as pessoas comeriam seus próprios filhos, as mulheres comeriam seus próprios filhos, e isso literalmente aconteceu. Então que quadro dramático, que situação, que fome
gritante foi esta fome aqui. Ela está dizendo para que uma mulher disse: dá cá o teu filho, ou seja, traga o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Então na verdade estava fazendo o quê? Que pecado eles estavam cometendo aqui? Claro, pecado contra Deus, contra o ser humano, mas estavam aqui cometendo hoje que nós chamamos de antropofagia, ou seja, eles estavam comendo carne humana. Antropofagia é isso, é o ato de alguém comer carne humana. As próprias mães estavam comendo as carnes dos seus filhos, ou seja, estavam se alimentando do seu filho. Nenhum dos comentaristas que eu li, mais de vários comentaristas sobre este ponto aqui, nenhum chegou a afirmar se esses filhos já estavam mortos ou estavam vivos e elas sacrificaram para poder se alimentar. Nenhum dos comentaristas eu vi alguém defender nenhum ponto nem outro. Provavelmente, prefiro acreditar que esses filhos tinham morrido de fraqueza, sem alimentos, e ali elas cozeram esses filhos porque a fome era muito grande. Prefiro acreditar sim, mas a Bíblia não discorre sobre esse ponto, nem os demais comentaristas. Bem, o versículo 29, aí a mulher diz, olha, cozemos, aí contando, ela continua a contar ao rei o que estava acontecendo. Uma mulher pediu, dá cá o teu filho para que o comamos, e amanhã vamos comer o meu filho. E a mulher prossegue no versículo 29, falando com o rei, e diz assim: cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Então a outra mulher não cumpriu com esta palavra. Ela, na hora da sua fome, concordou que seu filho seria morto, contando que primeiro seja o filho da outra mulher. Essa outra mulher concorda, mas no dia seguinte, na hora que a fome abateu-se sobre elas, e ela procurou outro filho para alimentar-se do filho da outra que concordou, essa mulher evadiu-se do lugar, ou seja, escondeu o seu filho, sumiu com a sua criança. É isso que o texto está dizendo. Essa situação aqui vai trazer uma consternação muito grande para o rei. O rei vai ficar muito consternado, quase que eu não dizia a palavra. O rei vai ficar muito consternado com essa situação extrema, essa aflição dessa mulher. Olha o que diz o versículo 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, ou seja, a mulher dizendo, olha, comi meu próprio filho, e a outra mulher concordou em comer o filho, mas ela saiu, ela escondeu seu filho. O texto diz: e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. É isso que o texto está nos mostrando. Tem alguém ligando para mim aqui, mas eu não vou poder atender agora, infelizmente. Então o texto está dizendo, vou repetir novamente, que o rei, quando ouviu aquela mulher reportar para ele, contar aquela situação de fome extrema, mulheres alimentando-se dos seus próprios filhos, cometendo ali a antropofagia, ou seja, comendo carne humana de seus próprios filhos, o rei fica indignado e rasga as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. Naquela época, rasgar as vestes era algo comum. As pessoas, quando ficavam indignadas, protestavam sobre alguma coisa, eles rasgavam as vestes. O rei, ele estava o texto aqui mostra que ele estava com a roupa de cilício. O que era a roupa de cilício? A roupa de cilício era uma roupa grossa, muito grossa, uma roupa de inferior qualidade, uma roupa de um pano grosseiro. Ele estava com as suas vestes reais e por baixo das suas vestes reais ele estava com saco de cilício, com pano de cilício. Então todas as vezes que você lê na Bíblia pano de cilício, saco de cilício, significa vestes de pano grosseiro. Isso significava que a pessoa estava consternada, estava triste, ou seja, Jorão, pelo menos ele queria aparecer para o povo, ou mostrar-se para o povo, que ele estava entendendo a situação de lamúria, de fome da sociedade, ou seja, das pessoas que estavam ali dentro de Samaria. O rei estava ali entendendo. Então ele mesmo vestiu por baixo das suas vestes reais, ele estava com pano de cilício. As pessoas viram isso, porque na hora que ele rasgou as suas vestes, surgiu ali, as pessoas perceberam que ele estava com saco grosseiro debaixo das suas vestes reais. É isso que o texto está dizendo. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício
por dentro ou sobre a sua carne, ou seja, roupa de pano grosseira, ou seja, em sinal de desgosto. Na verdade, ele era irado com Deus. Não entenda que Jorão em nenhum momento ele foi temente a Deus, ele não foi temente a Deus. A sua vida mostra que em nenhum momento ele teve momentos de lucidez, de cultuar a Deus de coração. Mas certamente ele queria ganhar o quê? O apoio do povo. Para que o povo não se revoltasse contra ele, para dizer que a culpa de tudo que estava acontecendo era consequência da desobediência dos seus ancestrais, dos reis que foram antes dele e, consequentemente, a sua família era responsável por isso, ele preferiu vestir-se como alguém que estava consternado, culpou a Deus pela situação extrema da fome. O texto nos mostra que ele rasgou as suas vestes, não que ele fosse alguém que estivesse consternado com a situação espiritual do povo, mas ele era irado contra Deus. O texto vai nos mostrar que ele vai procurar um culpado. Ele queria desviar o foco, ele queria que as pessoas não culpassem a sua família por este quadro dramático da idolatria e, em consequência, a mão de Deus pesando, trazendo ali esta fome que estava destruindo as pessoas. É isso que o texto está nos mostrando. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, ou seja, como sinal de desgosto, ou até mesmo irado contra Deus, ele rasga as suas vestes. E o povo percebeu que ele fez isso. Quando nós chegamos no versículo 31, nós veremos que o rei, ele queria encontrar uma pessoa para colocar a culpa. É isso que nós vemos. Já vimos que ele culpou aqui a Deus, quando aquela mulher o procura, e ele fala ousadamente aquelas palavras, quando ele diz assim, observem, acode-me, meu Senhor. Ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Ou seja, se Deus não está fazendo nada por você, tampouco lave minhas mãos, não vou fazer nada por você. Estava culpando Deus por esta situação. Essa é a consequência do pecado do homem. Quando Adão pecou, quando Adão comeu do fruto com Eva, ele não culpou a própria mulher, mas ele culpou a Deus também, porque disse, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto proibido. Sempre o pecador, ele procura arranjar uma desculpa para o seu pecado, procura justificar o seu pecado. Aqui veremos estamos vendo Jorão culpando a Deus por esta situação de extrema fome que se abateu sobre Samaria. Vamos ao versículo 31. No versículo 31 nós veremos que o rei Jorão, ele vai fazer aqui uma promessa, um juramento que vai ceifar a vida de Eliseu. Ele promete aqui, chama até Deus, ele faz esse juramento, usando até o nome de Deus aqui, que ele vai ceifar a vida, ou seja, vai mandar cortar o pescoço do profeta Eliseu. Por quê? Porque queria dizer que Eliseu era o culpado de toda essa situação. Não sabemos em qual momento, os melhores intérpretes, eles falam até sobre isso, mas não defendem em que situação, em que momento isto aconteceu. No momento do cerco do exército da Síria contra Samaria, em algum momento, Eliseu chegou a pedir ao rei que ficasse onde ele está. Ou seja, não saísse para atacar os sírios, mas ficasse ali, porque algum livramento Deus iria lhe dar. O texto não fala sobre isso, mas quando nós lemos os textos aqui, que nós vamos ler, principalmente no versículo 33, nós veremos que isso tem uma certa lógica desse entendimento nosso, certo? Bem, mesmo porque o profeta Eliseu foi aquele profeta que liberou a tropa da Síria para ir alimentassem na própria Samaria. Ele pediu que Jorão desse alimento ali àquela tropa da Síria, aquela tropa vai embora. Certamente nós não sabemos, porque o texto não fala sobre isso, mas a gente pode imaginar que o rei Jorão poderia estar culpando Eliseu, porque Eliseu deixou os inimigos, esses sírios, que foram bem tratados, foram para casa e agora estavam cercando a cidade. Ou seja, eles não foram fiéis com este pacto de amizade que eles fizeram com os sírios. Os sírios estavam se revoltando. Então, certamente estariam culpando agora Eliseu, porque Eliseu liberou essa tropa que Deus entregou nas suas mãos. Ele poderia ter aniquilado todos, mas agora, o que faz? Ele liberou aquela tropa e aquela tropa agora estava novamente se voltando contra Samaria, contra Israel. Certamente, isso poderia ter passado pela cabeça do rei Jorão.
Bem, no versículo 32 ele faz aqui um juramento que parece muito com aquele juramento quando Jezabel deseja matar o profeta Eliseu. Quando ela faz aquele juramento que dentro de 24 horas queria cortar a cabeça do profeta Eliseu, iria ceifar a vida de Eliseu. Observe, versículo 31. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então está dizendo, olha, eu vou decapitar a cabeça de Eliseu. Ele está dizendo, se eu não fizer isso, que Deus me castigue. Faça pior ainda do que eu pretendo fazer com este profeta do Senhor. Bem, vamos... Então o texto aqui está muito claro, não há como... não exige interpretação, o texto é muito claro, ele está dizendo, assim me faça Deus a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então ele queria ali exterminar, degolar o profeta Eliseu. Por quê? Porque ele achou que Eliseu era o culpado de tudo isso que estava acontecendo. Essa fome extrema, a culpa era de Eliseu. Ele quis achar o culpado. Na verdade, ele quis desviar o foco. Ele poderia, diante daquela situação, conforme já falamos aqui, ele poderia ter se arrependido, ter pedido, feito um jejum nacional, ou pelo menos ali em Samaria, que o povo se arrependesse, buscasse o verdadeiro Deus de Eliseu. Mesmo porque ele viu que grandes coisas o Senhor já tinha feito com Eliseu, já tinha cegado aquele exército inimigo. Ele poderia novamente ter pedido, Eliseu, estamos arrependidos dos nossos pecados, ora a Deus assim como você orou, e todo esse exército ficou cego, faça novamente. Mas não. O que ele quis? Ele quis arranjar um culpado, culpar o homem de Deus, o profeta Eliseu, ao invés de ele mesmo se culpasse de seus pecados e da idolatria de seu povo. Vamos em frente? Será que isso vai dar certo? Ora, Eliseu, homem de Deus, que sabia, né, que tinha este poder dado pelo Deus de Elias, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Eliseu, o poder, aquele poder que detectava, que sabia os pensamentos. Será que Eliseu seria pego de surpresa? Será que Jorão iria realmente alcançar o seu intento? Será que ele conseguiria sucesso nessa sua empreitada de querer matar o profeta Eliseu? Será? É lógico que não. Você acha que Deus não iria ajudar seu profeta? É isso que nós veremos agora. Vamos em frente? O versículo 32 diz, estava então Eliseu assentado em sua casa. O versículo 32. Então a pretensão de Jorão era mandar alguém decapitar a cabeça do profeta Eliseu. Aí vem o versículo 32. Vai nos mostrar que Eliseu estava na sua casa, tranquilo, conversando com outros líderes de Israel, quando chega um mensageiro com a finalidade de ceifar a sua vida. Observe o versículo 32. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Esses anciãos entendam como alguns líderes do povo estavam ali com Eliseu. Certamente esses líderes, entendendo e sendo homens tementes a Deus, nem todos ali em Israel eram idólatras, havia escola de profetas, havia mais 7.000 que o Senhor tinha dito para Elias que nenhum tinha beijado, nem adorado a Baal. Então havia algumas pessoas ali, apesar do índice ser bem menor do que a quantidade de idólatras, havia gente boa ali ainda que cultuava o verdadeiro Deus. Certamente esses homens, esses líderes que procuraram conversar com Eliseu, certamente eram homens que temiam a Deus e consideravam o profeta Eliseu. Então o texto mostra que Eliseu estava na sua casa. Alguns comentaristas falam que essa casa era em Dotã, mas eu não concordo, e eu vou explicar por que não concordo, que era em Dotã. Por quê? Porque a cidade estava cercada. Se nós seguirmos aqui esse raciocínio que este mensageiro foi procurar o profeta Eliseu em Dotã, logicamente teremos que concordar que ele em algum momento burlou a segurança, o que não seria nada fácil, escapar por cima do muro ou abrir a porta, isso era muito difícil. À noite também, certamente o exército da Síria colocava seus postos avançados, seus postos de vigilância, então era praticamente quase impossível alguém escapar ali da cidade de Samaria para procurar a cidade de Dotã, ali mais a 20 quilômetros. Então, provavelmente, Eliseu, creio que Eliseu, neste momento, nesse contexto, ele estava dentro de Samaria, em uma casa em Samaria, e não em Dotã, certo? Vamos em frente. Então, o texto no versículo 32, eu vou repetir. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos
que estavam assentados com ele, certamente discutindo essa questão de o porquê dessa fome, o que estava acontecendo. Eliseu certamente explicando a eles o que de fato estava acontecendo, que esta fome era consequência da desobediência do povo a Deus, citando talvez até para eles de cor, Levítico capítulo 26, versículos 26 e 29, e outros textos de Deuteronômio que ratificam essas maldições. E o texto diz, e enviou o rei um homem. Então o rei Jorão envia um homem para ir até a casa do profeta Eliseu com a finalidade, com o propósito de prender o profeta, aliás, de matar o profeta Eliseu. É isso que o texto nos mostrou no versículo aqui 31, a pretensão do rei em mandar degolar o profeta. Então o texto diz, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos. Antes, quando o rei manda o seu capitão, ou um mensageiro, mandou um mensageiro para ceifar a vida do profeta Eliseu, Eliseu foi avisado por Deus. Deus avisou o profeta Eliseu. Então Eliseu sabia dos movimentos, sabia da pretensão do rei, que era matá-lo, sabia que o rei tinha mandado um mensageiro para matá-lo, e Eliseu aqui vai agir. É isso que o texto vai nos mostrar. Então, é como se fosse uma espécie de premonição, as pessoas às vezes usam esse termo, premonição, mas foi um aviso de Deus. Deus sempre revelou os planos do inimigo a Eliseu, certamente revelou o plano do seu inimigo, que era o rei Jorão, que queria exterminá-lo. É isso que o texto diz. E enviou o rei um homem para ir diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos. Agora foi o profeta Eliseu que disse. O que foi que Eliseu disse? Viste como filho do homicida, visto como filho do homicida, ou como filho do assassino, mandou tirar-me a cabeça? Eliseu falando com seus amigos ali, com aquele líder de Israel, disse, olha, o que ele disse? Viste como filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Ou seja, vocês viram que o rei mandou alguém para me matar? E ele cita aqui o filho do homicida. Quem era o filho do homicida? Jorão. Quem era o homicida? Acabe. Está lembrado? Certamente, nesse momento, ele estava justificando esse homicídio, porque Acabe, quando em vida, o que foi que ele fez? Ele matou Nabote para confiscar a sua propriedade. Está lembrado desse texto? Nós falamos isso no vídeo número 34. Nós falamos sobre a vinha de Nabote. Então ele estava falando aqui, usando esse termo, o filho do homicida, visto que o filho do homicida mandou tirar minha cabeça ou mandou alguém me matar, o filho do homicida, Jorão, ele estava dizendo, olha, o rei mandou alguém me matar. Aí ele recomenda o seguinte, ele diz, olha, quando este enviado do rei vier me matar, você não abra a porta. Feche a porta, deixe a porta trancada. Vejamos. Olhai, quando vier, ou seja, quando este chegar, o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Ele disse, olha, se ele quiser forçar a porta, não deixe ele entrar, empurre ele com a porta e tudo. Não quero que ele entre aqui na casa. Era porque ele estava com medo? Não era. Não era isso. Era porque ele sabia que o rei viria logo em seguida e ele precisava ainda conversar com o rei. O rei precisava ter uma audiência com ele naquele mesmo momento. Olha o texto, o que o texto diz. Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Ele está dizendo, olha, o próprio rei vem logo atrás. Ele mandou alguém para me assassinar, mas o rei já vem aí, nos calcanhares dele, já vem aí, no mesmo momento que ele vai entrar, ele vai chegar. É isso que, com essas palavras, mais ou menos assim, para você entender. Ele está dizendo, olha, o rei mandou alguém me matar, mas o rei já está ali, junto a esse assassino que saiu com essa intenção de me matar. O rei já está aí à porta, já chegando. É isso que o texto está nos mostrando. Então, vemos aqui o controle emocional de Eliseu. Nós vimos Eliseu se exasperar. Apenas ele tomou essa atitude de precaução para que aquele capitão ou aquele mensageiro não entrasse para ceifar sua vida. Por quê? Porque o rei já vinha ali nos calcanhares, ali pisando nas mesmas passadas ali deste mensageiro que o rei tinha enviado à sua frente ou diante de si. No versículo número 33, nós vemos o rei já na presença de Eliseu. Certamente o rei
chegou ali, lógico, o texto vai nos mostrar, e aquele rei vai falar com Eliseu. Só que o rei, quando entra, ele não está mais com a intenção de matar o profeta Eliseu. Não sabemos em que momento ele se dissuadiu desta ideia de querer matar, ou dissuadiu-se dessa ideia de querer matar o profeta Eliseu. Olha o que diz o texto no versículo 33, acompanhe. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse Eliseu, no caso, ao rei, eis que este mal, aliás, quem disse isso aqui foi o rei Jorão. O rei Jorão, diante do profeta Eliseu, ele vai chegar e vai dar esse recado ao profeta Eliseu. Acompanhe. E disse, ele disse a Eliseu, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Ele está dizendo, olha, esse mal, essa fome que está ocorrendo em Samaria, isso é culpa do Senhor. Ele estava dizendo isso aí para Eliseu. Eliseu, isso que está ocorrendo, essa fome extrema, esse estado de miséria, de penúria, esse estado aí de escassez de alimento, de morte do meu povo, isso aí é culpa de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eis que este mal vem do Senhor. Lógico que ele acertou isso aí. Ele acertou. Por quê? Nós lemos o texto de Levítico capítulo 26, versículo 26 e versículo 29. Este mal era a consequência do castigo divino sobre o povo que estava envolvido com a idolatria. O povo estava distante de Deus. Então, o Senhor estava ali sendo fiel à sua palavra. Deus empenhou a sua palavra na questão das bênçãos e das maldições. Se Israel optasse pelo caminho da obediência, logicamente as bênçãos do Senhor viriam automaticamente. Se preferisse desobedecer a Deus, as consequências viriam, com certeza. Então ele não errou quando disse que este mal vinha do Senhor. Ele acertou, nesse ponto ele acertou. Por quê? Porque isso, de fato, foi a mão de Deus pesando sobre o povo de Israel. O povo estava em desobediência. É por isso que ele diz, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Eu quero ler aqui na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo texto, e você vai entender com mais clareza o que de fato ele quis dizer. Vamos ler esse texto? Diz assim, mesmo texto, versículos número 33. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse, Eliseu estava falando com os seus amigos ali, com os líderes de Israel, com a liderança de Israel. O rei mandou alguém ir à sua frente, e o rei, à frente, logo atrás já vinha o rei, é como se ele tivesse, não vou dizer que ele se arrependeu, mas ele queria agora ter uma, antes dessa pessoa degolar o profeta Eliseu, ele ainda queria falar com Eliseu. É isso que o texto vai nos mostrar. Por quê? O texto diz, Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse, foi o Senhor quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Acertou. Continua o texto. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Então ele está dizendo, olha, isso aí foi Deus, essa consequência dessa fome, foi Deus que permitiu isso é castigo de Deus. E ele disse, olha, o que mais eu vou esperar que Deus faça? É como se ele dissesse, olha, pior do que isso não pode ficar. O que é que você quer, Eliseu, que eu faça ainda? Você não me autorizou a combater, você não pediu para a nossa tropa revidar, a destruir esse cerco que a tropa da Síria está fazendo contra a Samaria. O que é que você quer que eu faça então? O que de ruim ainda poderá acontecer da parte do Senhor? Então eu li na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Se nós lermos também a Bíblia, essa Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica, também muito boa essa versão, ele diz assim, o mesmo versículo 33. Ele ainda estava falando quando o rei desceu até ele e disse, todo este mal vem de Yahvé. Eles traduzem aqui o Senhor por Yahvé. Que devo ainda esperar de Yahvé, ou de Deus, ou do Senhor. É nessa versão. Na Bíblia hebraica, traduzida para o português, também está muito claro esse texto. Ele diz assim, versículo 33. E enquanto ele falava com eles, o mensageiro descia a ele e disse, eis que este mal vem do Eterno, que mais poderia esperar do Eterno? Então veja que ele estava reconhecendo que
O mal que estava acontecendo, a questão da fome, desse cerco, era consequência da vontade de Deus. Era Deus que estava punindo aquela nação. E ele diz, mas o que mais eu posso esperar de Deus? Será que Deus ainda vai fazer algo pior do que já fez conosco? Essa era a intenção, o pensamento do rei Jorão. Aí nós vamos, nesse momento, passar agora para o capítulo 7, versículo 1 e 2, que vai dar sequência a essa narrativa. O texto, esse texto, ele é contínuo, ele está citado aqui no capítulo 6 até o versículo 33, do capítulo 6, versículo 24, até o versículo 33, porém, esse cerco de Ben-Hadad e Samaria prossegue no capítulo 7, versículo 1 e 2. Vamos ler os dois? Vamos ler. Versículo 1. Bem, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Eliseu agora começa a profetizar o que vai acontecer. Aí a bênção do Senhor começa, ele vai profetizar a bênção acerca do que vai acontecer neste momento aqui. Olha só, acompanhe. E estando ele ainda falando, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu, quando ele escuta o rei Jorão dizer que isso que tinha acontecido vinha do Senhor e que mais ele poderia esperar do Senhor, nesse momento Eliseu toma a palavra e diz para o rei Jorão, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, ou seja, em menos de 24 horas, uma medida de farinha haverá por um ciclo. Uma medida de farinha haverá por um ciclo. Uma medida de farinha era aproximadamente 3,5 kg, farinha de trigo. Certo? Então, uma medida, quando você lê na sua Bíblia esse termo aqui, uma medida de farinha, então entenda que uma medida de farinha era cerca de 3,5 kg, ou seja, 3,5 kg. Haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada, uma medida 3,5 kg, 2 medidas 7 kg, por um ciclo à porta de Samaria. Então ele já estava profetizando que a tropa iria embora. Por quê? Porque o comércio das cidades eram feitos nas portas. As feiras livres eram feitas nas portas. Ali as pessoas vendiam, trocavam, compravam. Era tudo feito ali na porta da cidade. Pelas portas da cidade entravam os produtos que vinham de outras cidades, outros produtos saíam. Então tudo era feito na porta da cidade. Então esta palavra do profeta Eliseu, ele estava garantindo que essa situação iria se acabar. É isso que o texto está dizendo. O texto diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Veja que eu fazendo as contas aqui, ou seja, com o mesmo dinheiro que dava para comprar uma cabeça de jumento, que seriam 80 peças, o mesmo dinheiro que você comprava uma cabeça de jumento com 80 peças de prata, daria para você comprar agora cerca de 280 quilogramas de trigo. Então veja como as coisas vão baratear. E com a mesma medida, ou seja, que ele comprava 2 kg de 7 kg de farinha de cevada, dava para você comprar 560 kg de cevada. Que geralmente a cevada era mais para os mais pobres, era para os animais, e o trigo para as pessoas. Então, antes tinha uma inflação muito alta, mas agora a bênção ia ser tão grande que os produtos iam ficar baratíssimos. Por quê? Porque haveria fartura. Isso iria acontecer. Só que, quando ele está profetizando, um capitão que estava acompanhando ali o rei não acreditou nesta bênção. A pessoa incrédula, ele foi muito incrédulo. Olha o que o texto diz. Então nós veremos que a incredulidade deste oficial. Porém o capitão, então Eliseu profetiza que amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, ou seja, ficaria muito barato, 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Está dizendo na porta, ou seja, os inimigos iriam embora. Versículo 2, porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, ou seja, era alguém que era o braço direito. Você sabe que sempre tem alguém, os reis tinham os seus assessores mais próximos. Então ele tinha um funcionário ali, um amigo no seu palácio de sua extrema confiança. A pessoa que a gente diz assim, é minha mão direita, porque era a pessoa de extrema confiança do rei. Essa pessoa duvidou desta profecia do profeta Eliseu. Porque o texto diz, porém um capitão em cuja mão o rei se encostava ou se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ou seja, mostrou ali a sua desconfiança e disse,
Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, no original essa palavra hebraica significa comporta. Ele diz, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele está dizendo, olha, isso é impossível. Mesmo que Deus abrisse janelas no céu e derramasse trigo e cevada, isso jamais iria acontecer. É incredulidade total. Quer dizer, veja quem era o aliado do rei Jorão, um incrédulo. O que é que esse incrédulo poderia passar em termos de temor a Deus, de culto a Deus? Nada, porque era um incrédulo em extremo. O texto diz isso, mostra isso aqui. Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Aí Eliseu responde, Eliseu não vai deixar de graça não, Eliseu responde e diz, ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não o comerão, daí não comerás. Eliseu está dizendo, olha, você vai ver essa profecia se cumprir, mas você não vai se alimentar desta comida, você não terá esse privilégio. Está dizendo o quê? Estava profetizando a morte deste capitão, e isso de fato vai acontecer. Isto vai acontecer, ou seja, esse ceticismo sarcástico deste capitão, que poderia até ter crido naquele momento, mas ele não creu. Por quê? Porque também era um idólatra. Pactuava com o rei Jorão. Ouvia os funestos, ruins conselhos de Jezabel ali no seu palácio, no palácio do rei Jorão. Então não era uma pessoa de extrema confiança, ainda que fosse de extrema confiança do rei Jorão, é um homem totalmente incrédulo. Ele não creu. Ele ousou dizer, ainda que Deus abrisse janela do céu, isso jamais iria acontecer. Ou seja, uma pessoa de uma mensagem negativa. O que fica para nós aqui, amados, é a confiança no Senhor, nas suas profecias. O pecado, ele é punível. O pecado, quanto mais a pessoa peca, mais se distancia de Deus. E, consequentemente, a punição ela virá. O que é que o pecador deve fazer? É entrar pelo caminho, que se chama Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador, porque verdadeiramente o plano de Deus para a nossa vida, ele vai se cumprir literalmente. E o que eu tenho a dizer para você, meu irmão, é que Deus cuida de nós. Ora, se o Senhor alimenta os pardais, os passarinhos, ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, nós vemos ali o Senhor dando explicações sobre a nossa vida, nos tranquilizando para que nós possamos continuar confiando mais e mais nele. A sua palavra diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o vosso corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Esse é o nosso consolo, é que nosso Deus não vai deixar faltar o pão na nossa mesa. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar essa narrativa, trazendo o seguinte tema: leprosos visitam o acampamento inimigo, baseado em 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 11. Que Deus lhe abençoe, e a bateria está acabando do celular. Amém.